Olá amigos, bem-vindos ao HQ Além dos Balões. Hoje teremos um papo com o jornalista, produtor e pesquisador Vorney Almeida de Souza. Antes eu quero falar para vocês do lançamento que vai acontecer em 2008. Em 2008 os Guerreiros da Tempestade, da ND Editora lá de Goiânia, vão virar um filme de animação. Esses personagens que são ambientados no regionalismo brasileiro, na realidade brasileira, são super-heróis e vão entrar na grande tela a partir de 2008. É esperar e conferir. Muito bem, então voltamos com o Vorney e eu vou começar perguntando, já que ele é tríplice função, além de trabalhar na área de saúde da prefeitura, vocês acham que é pouco? Vorney, como começou a sua atividade com os quadrinhos? Primeiro você foi jornalista, depois editor, como começou? Na verdade eu fui colecionador, né? Eu coleciono quadrinhos desde uns 9 anos de idade. Certo. Já devo ter uns 35 mil quadrinhos. E eu sempre 35 mil? revista. E para guardar tudo isso? A casa da mãe. E eu comecei a colecionar quadrinhos, eu sempre gostei muito de quadrinho nacional. E quando eu fazia jornalismo, né, eu junto com acabei a faculdade e já conheci algumas pessoas de quadrinhos. Desculpa te cortar, você começou com o quê? Lendo o quê? Também foi Mônica, Disney ou Não, coisa meu diferente? tempo era Disney mesmo. Disney era o material da Hanna-Barbera que saía nas revistas do Cruzeiro. Era Flintstones, Zé Colmeia, Pepe Legal, Brasinha, né? E depois eu comecei a ler super-heróis, né? Era, sei lá, Legião de Super-Heróis, por exemplo, que saía pela Ebal. E tem uma grande coleção da Ebal também, eu gostava muito. E depois parti para o terror, né? Terror nacional, que é uma paixão danada. E o quadrinho erótico nacional também. E eu, em 84, quando eu terminei a faculdade, em 83, 84, comecei a fazer um fanzine chamado Quadrix. E com o tempo virou uma coisa gigantesca, né? Era um fanzine que saía de 3 em 3 meses. E era o tempo que não tinha computador, a gente tinha que diagramar cortando colunas, né? Calculando espaço. Ajeitando a coluna e tal. E era muito divertido. E eu trabalhava em cima realmente da pesquisa do quadrinho nacional. Dos desenhistas, né? Dos roteiristas. Em 83 começou a surgir a ideia de fazer uma associação de quadrinistas, né? E aí eu entrei com tudo, né? Na associação ajudando o pessoal. E em 86 eu comecei a trabalhar profissionalmente com quadrinhos na editora Press. Do Franco de Rosa e do Paulo Paiva. Que hoje o Franco de Rosa está na Ópera Gráfica. Isso. E a partir daí eu virei produtor de quadrinhos. Né? Continuei com o fanzine até 86, 87. E depois comecei a trabalhar com quadrinho, fui colunista de jornal também. E aí bastante coisa. Ampliando. São 20 e tantos anos, né? E hoje você produz quadrinhos? Hoje como é que está a sua atuação aí? Eu faço produção de quadrinhos, né? Quer dizer, produção de revistas, né? Então as últimas coisas que eu fiz, as mais recentes, foram para a Ópera Gráfica. Foi Quadrinhos Dourados, que é o professor Diamantino da Silva, O Morto do Pântano, uma coletânea do Eugênio Colonese, o professor Eugênio Colonese. Anteriormente tinha feito uma obra meio autoral do Sebastião Zéfiro, que é um desenhista quadrinho erótico. Também fiz uma maxi-série, uma maxi-revista gigante para a Escala com a Mirza. E anteriormente, um pouquinho mais antes, eu fiz uma edição especial que chama Restolhada, que é do Macate, que foi a obra que trouxe ele de volta para o quadrinho. Porque ele estava afastado, não queria saber. E com essa obra o homem tomou gosto de novo. Voltou e aí está forte com agora, pela Conrad. Uma maravilha. E nesse tempo, os fanzines, então você produziu uma época um fanzine, sim, mas você parou. Hoje você colabora com o fanzine, é isso? Sim, eu trabalho com quadrinhos independentes, né, do Edgar Guimarães, e eu faço uma coluna que é bimestral, né, todo mundo, chamado Mantendo Contato, que eu falo sobre quadrinho nacional. Também eu escrevi durante muitos anos para o jornal da Cambuci e Aclimação, sai toda semana uma matéria sobre quadrinhos, e escrevi uma coluninha diária no jornal chamado Hora do Povo. De São Paulo, isso? De São Paulo. E eu escrevi em torno de 1.200 colunas. O jornal saía 3 vezes por semana, eu escrevi durante alguns anos. Como colecionador você tem todo esse material? Tenho.
Tenho todo esse material. Na casa da minha mãe. Minha mulher não deixaria. Não deixaria. Na nossa casa seria o suicídio. Você tem uma atuação efetiva na Associação de Quadrinhos do Estado de São Paulo? Ou é uma colaboração eventual? Como é o seu trabalho lá? É porque a associação, depois de que a gente teve um começo muito interessante, né, que na verdade a associação se reuniu por uma lei que um deputado chamado Jorge Paulo apresentou na Câmara Federal, em 1883. 83. Que era para 50%, todas as editoras, todos os jornais teriam que publicar 50% de quadrinho nacional. Isso reuniu todo mundo de quadrinho da época, Enfio, Paulo, Chico Caruso, Jal e Roberto, Marcati, Espaca, Laerte, todo mundo, e incentivou inclusive a criar associações em todo o Brasil. E a briga nossa era o quê? Era melhorar o projeto, que não estava muito bom, né? Porque ele fez sem consultar ninguém da área, e levar para frente. E foi bem positivo no período, porque a gente inclusive chegou a negociar com as editoras, né? A gente se reunia todo sábado no Sindicato de Jornalistas, ali na Rego Freitas, eram reuniões de 30, 40 pessoas. Só que a lei não andou. Hoje em dia ainda... Não, nem vingou, né? Ela não existiu, porque ela não andou, né? Teve alguns lobbies interessantes para ela não vingar e ela ficou engavetada. E depois disso, a associação começou a definhar, né? Tinha poucos objetivos e tal. E hoje, o principal evento da associação é o Dia do Quadrinho Nacional. Dia do Quadrinho. Então agora entrando no grande foco da conversa de hoje, que é o Prêmio Ângelo Agostini. O Prêmio Ângelo Agostini, ele começou em que ano? Como é que foi a gênese do prêmio? O primeiro prêmio foi em 1984. É que acontece o seguinte, a editora Brasil América, ela começou a publicar, acho que 30 de março, 31 de março de 1934, o suplemento juvenil. Certo. E 60 anos depois, nos anos 80, ela resolveu, né, a iniciativa dela ou de outras pessoas, que queria que se criasse um Dia Nacional do Quadrinho, justamente nessa data. E o que aconteceu nessa data? Que é 30 de janeiro. A editora Ebal queria 30 de março, que era Dia Nacional do Quadrinho. Então a gente já estava naquele período que a gente estava fervilhando pela lei e tal, e a gente falou assim, não, é um absurdo, né? 30 de março, que é o primeiro, quando o suplemento juvenil começou a ser publicado no Brasil, é justamente o dia que os quadrinhos importados, né, dos grandes sindicatos invadiram o Brasil, né? Então, não está errado, né? Então a gente propôs o contrário, o Dia do Quadrinho Nacional. Certo. Aí fomos procurar uma data, né? Temos que ter uma data referência. E essa data foi pensada de uma produção do Ângelo Agostini. Foi 30 de janeiro de 1869, que saiu numa revista chamada, jornal chamada Revista Fluminense, na capital federal, né? Então era capital do Segundo Império, né? Saiu uma história em quadrinhos, em forma retangular, chamada As Aventuras de Inhoquim, que foi o primeiro personagem fixo, que ele teve 15 episódios, né? Que eram episódios, toda semana saía um. Foi o primeiro personagem fixo e do quadrinho nacional com uma história sequenciada. Então a gente adotou essa data. Que é uma data que nós aqui do HQ Além dos Balões também adotamos, que o nosso programa de estreia foi no dia 30 de janeiro também. Então nós vamos fazer uma pequena pausa e daqui a pouco voltamos com mais Prêmio Ângelo Agostini, com Vorney Almeida de Souza, o multi-instrumentista. Aí galera, eu sou o Roco Louco, o personagem mais rock and roll do Brasil. Faça como eu, assista o programa HQ Além dos Balões todo dia, toda semana, toda hora, todo segundo, porque eu adoro o HQ Além dos Balões. É o programa de quadrinhos mais legal do Brasil. Quer saber? O HQ Além dos Balões é do Carvalho! Voltamos com o nosso HQ Além dos Balões. E o Vorney, então, estava dizendo que o prêmio Ângelo Agostini começou em 1984, né, no dia 30 de janeiro, foi escolhido como Dia do Quadrinho Nacional. E como homenagear, porque o troféu Ângelo Agostini, o prêmio Ângelo Agostini, era entregue a quem? Como que é? Na primeira premiação, a gente queria marcar o dia, né? 30 de janeiro, e também homenagear os mestres, né? Os caras, os produtores por quem a gente
estava lá afinal, né? Porque muita gente começou a ler quadrinho, gostar de quadrinho pelas pessoas. Então a gente chamou 4 pessoas que os 4, hoje infelizmente 2 faleceram, os 4 estavam lá e que foram muito importantes para a gente. O Jaime Cortez, o Messias de Mello, que desenhava na Gazeta, né? Foi ele inclusive que criou aqueles mascotes dos clubes, na Gazeta Esportiva. E o Jaime Cortez é um português que foi importantíssimo para a nossa arte, né? Inclusive para a associação, ele foi um dos motores da associação, criar. O argentino Eugênio Rodolfo Zala, né? Que é um mestre do terror nosso, né? Do terror, da aventura do faroeste, foi editor durante muitos anos da revista Calafrio, mestre do terror, né? É uma pessoa queridíssima da gente. E o Eugênio Colanese, né? Que ele é uruguaio, argentino, italiano, a gente não sabe exatamente a origem dele, né? Que é um grande desenhista, né? É um desenhista excepcional, especialmente de mulheres, né? De corpo feminino. E a gente chamou os 4, né? Não teria jeito, teria que ser os 4 mesmo. Então homenageamos, foi uma festa muito bonita, foi no Sesc Pompeia, né? Foi uma festa muito legal, teve exposição de originais. Que hoje em dia não se faz mais, né? E foi uma coisa maravilhosa. E aí não houve uma votação como é hoje. Não. Ali foi uma escolha entre o pessoal da associação. Aí teve uma mudança. Em 85 a gente falou, vamos continuar o prêmio. Mas só com o Messi? Não, vamos chamar também, começar a credenciar o pessoal que produz atualmente. Então a gente criou o prêmio de melhor desenhista, melhor roteirista e melhor lançamento. Sempre homenageando o ano anterior. Então a gente já começou a fazer uma votação. Tá? Então há 20 anos que é por meio de votação. Então. E depois, com o passar do tempo, foi evoluindo numa cédula, né? Que a gente até tem aqui, essa é a cédula desse ano, né? Desse ano. Que é uma cédula que explica todos os critérios. Com o passar do tempo também entraram novos prêmios, né? Que a gente sentiu necessidade de homenagear mais gente, de ter mais referências. Né? E um prêmio que a gente colocou, acho que foi 3 anos depois, infelizmente até, a gente não gostaria de ter colocado, que é o prêmio Jaime Cortez, homenagear o Jaime Cortez que tinha falecido anteriormente. Então o prêmio Jaime Cortez é um prêmio para homenagear, é um prêmio meio vago, né, vamos dizer assim, porque ele homenageia a pessoa que abriu espaço para o quadrinho nacional. Pode ser uma editora, uma entidade, uma fundação, ou uma pessoa específica, um fanzine, um editor, né? Então todo ano tem surpresa, tem uma pessoa diferente. Mas você disse 3 anos, foi 3 anos depois, mas ainda hoje é entregue o prêmio. Não, sim, até hoje é entregue. Depois, com o tempo, a gente acrescentou fanzine, que é uma produção que não dá para competir com o lançamento, né? Porque o lançamento é uma revista que se faz toda uma produção gráfica, vai para a banca, e o fanzine é uma edição de pouca tiragem. Exato. E também, nos últimos anos, o mais recente foi Cartunista. Cartunista é o último. Que fazem acho que uns 4, 5 anos que a gente incluiu também. E quais os principais destaques que você lembra assim que aconteceram nessas premiações? Ou teve alguém que ganhou mais vezes, em várias edições, vem ganhando, aconteceu isso? Bom, o recordista é o de melhor, por exemplo, no caso de melhor fanzine, é o QI. Ele ganha anos sucessivos, né? E tem até justiça, né? Porque ele faz hoje atualmente está com o número 82, né? Ele faz desde os anos 90, 91, 92, com a periodicidade correta, 2 em 2 meses, e 500 exemplares para o Brasil inteiro. Né? Então virou uma referência e é até difícil tirar o prêmio dele. Né? Outros caras, por exemplo, o Márcio Baraldi, por exemplo, né? Ele é muito cotado para caricaturista, né? Cartunista. E, por exemplo, nos últimos anos o Fábio Mu e o Gabriel Bá também ganharam. Eles ganharam, foi engraçado, porque eles já ganharam como roteirista, como desenhistas, né? Agora, supostamente, vamos ver o próximo que eles podem ganhar, né? Mas assim, o prêmio Ângelo Agostinho é interessante porque ele é um termômetro do que aconteceu na produção nacional, no mercado de quadrinhos no ano anterior. Mas ele sempre premia, ou ele sempre é baseado no trabalho brasileiro. Não entram autores de fora ou obras de fora, sempre Brasil. Inclusive tem uma ressalva interessante. A gente chama quadrinho nacional, Dia do Quadrinho Nacional, ou não quadrinho brasileiro. Por que quadrinho nacional? Porque boa parte, né, dos mestres ou dos caras até que produzem hoje quadrinho,
nasceram em outros países. Exato. Mas o nacional que a gente ressalta é produzido para o Brasil, para o mercado brasileiro. Então você tem muita gente que produz para fora, né? Para os Estados Unidos. Durante um período o pessoal produziu para a Europa, mas a gente não considera esse material, porque esse material é editado em outro país. Certo. E como é que é a estrutura do Prêmio Ângelo Agostini? Como é que o pessoal participa? Como é que o pessoal vota? Eles recebem uma cédula, mandam pelo correio, até quando pode mandar? Como é que funciona? A gente distribui a cédula, né? Isso aqui, né? Certo. E ela tem todas as instruções, né? Tem inclusive listas de indicação dos lançamentos do ano anterior e tem a cédula aqui. A gente manda pelo correio através do QI, são 500 exemplares pelo Brasil inteiro. A gente distribui em estúdios, em ilhas de produção e em escolas de desenho aqui em São Paulo. E também pela internet, através da célula eletrônica do bigorna.net. Então a pessoa vota, não é necessário, são 8 votos, são 9 votos, tá? Mas não é necessário votar em todos. A pessoa pode, se ela gostar de um desenhista, pode votar só num desenhista. O importante é a pessoa participar, né? A gente privilegia muito isso. Se gosta de uma coisa só, ou só quer votar em uma coisa só, vota em uma coisa só. Então a votação, a gente vai reunir a votação até dia 15 de janeiro. 15 de janeiro. De janeiro. Até lá, então lá por volta do dia 16 e 17 a gente sai a lista dos premiados. E, então é importante ressaltar, quem mandar pelo correio tem que mandar antes do dia 15 de janeiro, porque vocês consideram que chega na associação até o dia 15, é isso? Tá. E é aberto para leitores, produtores, profissionais da área, é aberta a votação. Com o passar do ano a gente percebeu o seguinte, quem vota realmente é quem se interessa, quem gosta de quadrinho nacional. Tem muita gente que gosta de quadrinhos, mas o pessoal que gosta de quadrinho nacional tem uma leve específica. Né, e a entrega é que dia? 10 de fevereiro? 10 de fevereiro, num sábado antes do carnaval, a partir do meio-dia às 18, a gente vai ter inclusive 3 palestras, e vai ser no Senac da Rua Cipião 67 na Lapa. Isso. Muito bem. Vonei, você quer dar algum último recado? Como é que o pessoal entra em contato com você para te mandar sugestões ou para falar do Prêmio Ângelo Agostini? Tem algum e-mail? Como é que é? Quem quiser entrar em contato com a associação, né, pode mandar mensagens ou sugestões através do site Bigorna, tá? Que a gente recebe a informação. E queria ressaltar que a entrega do prêmio é gratuita, né? Quer dizer, a participação na votação é para quem se interessar, está aberta a todo mundo. E também no dia 10 é aberto a todo mundo, tá? É uma ótima oportunidade para o cara conhecer o desenhista de quadrinho, porque o pessoal vai realmente, desenhista, roteirista, conhecer. Geralmente o pessoal vai vender as suas revistas independentes também lá, fica um ambiente bem legal. E agora uma curiosidade, vocês acham que os desenhistas não têm um santo? Conta para o pessoal aí. Existe o santo, né? É claro. De tanto se falar que cada profissão tem um santo padroeiro, né? A gente ficava insistindo, não é possível, quadrinista nacional não tem santo. Então o Laerte Coutinho, do Piratas do Tietê, né, do Overman também, vários. Ele criou um santo, né, que é o nosso Santo Agostini. Né? É o próprio Agostini que, na mensagem em latim, nem sacro est. E, inclusive, a nossa auréola só pode ser uma auréola de quadrinhos. Né? O Laerte criou esse santo, né, essa homenagem ao nosso padroeiro, e a gente resolveu, a associação adorou, né, então resolvemos entronizá-lo. Né, então, adorou e adotou. Adotou, então nós fomos mais rápido que a Igreja Católica, não precisou de transformar em beato, nem milagre, não precisou de nada. Então nós temos nosso santo, que é o nosso Santo Agostini, e em toda a premiação, né, a gente tem um estandarte gigante, né, que está o nosso santo lá para pedidos, né, entregas de milagres, qualquer coisa está lá aberto, né, e é o nosso Santo Agostini. Então, desenhistas do Brasil, quadrinistas do Brasil, aqui está o seu santo padroeiro. Muito bom. Então eu queria agradecer sua presença, Vonei, muito obrigado. Obrigado. E eu quero dar só um último recado do Bigorna. É o seguinte, vocês podem acessar o bigorna.net e ver uma homenagem que o cartunista Márcio Baraldi fez ao cartunista e músico Joaci James. Infelizmente, ele faleceu agora no dia 4 de dezembro, mas tem uma boa homenagem, uma homenagem sentimental até do Baraldi no bigorna.net. Acessem. O HQ Além dos Balões fica por aqui. Um abraço e até a próxima edição.